Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Bora compartilhar, bora divulgar, né? Hashtag aí. Vamos divulgar a página da Hebron, Igreja Apostólica Internacional. Compartilha, faz salas de vídeo aí, em nome de Jesus, para que a gente possa divulgar não só a igreja, mas divulgar o programa Luz da Palavra também. Amém? Enquanto o pessoal vai se conectando aí, eu vou dar os recados, né? Como de costume aí, falar sobre o nosso app, o nosso aplicativo da rádio, super tranquilo, super leve, você da rádio também, boa noite com muita alegria, seja muito bem-vindo, né? Eu sei que você não me vê, mas ouve aí a nossa voz, toda vez que a gente entra ao vivo, interrompe a nossa rádio, a rádio 100% Jesus, 24 horas por dia, os 7 dias da semana, a nossa rádio não para, só para efetivamente quando a gente, só para realmente quando a gente entra ao vivo aí, né? Então aí para o louvor, caso contrário você vai ouvir louvor. Não toca nenhum tipo de música mundana, só louvor, porém todos os ritmos. É uma bênção a Rádio da Hebron. O que é interessante também no aplicativo? Se você tiver, no caso do aplicativo, você consegue compartilhar, baixar, então dá para você fazer uma série de coisas e manusear no celular normalmente. Só que isso no sistema Android, quem tem um iPhone não tem jeito, tem que entrar no site lá que é o www.radiobron.com.br. Amém? Então divulga nosso aplicativo, é leve, não vai consumir muito espaço aí, muita memória do teu. Deixa eu tirar só as letrinhas aqui para não me atrapalhar. Não consome muito espaço do teu celular, os dados móveis também super tranquilo, porque é só o áudio, né? Então vale muito a pena, divulga também o nosso aplicativo, amém? Bom, nós temos também um canal do YouTube. Eu vou falar da programação. Toda a programação da Hebron está lá no canal do YouTube. O que é interessante lá no canal do YouTube? Ela está separada por programa. Então, todos os programas da igreja estão lá separados. Quer ver a luz da palavra? Está lá. Quer ver o alimento diário das nações? Está lá. Toda a programação da Hebron está lá separada por pasta, né? Por uma playlist. Então, tudo que você quiser ver ou compartilhar, passar para alguém, você já vai direto lá no assunto. No caso da luz da palavra, por exemplo, você pode ir no título. Eu quero ver o livro de 2 Reis, capítulo 10, eu quero ver Gênesis, eu quero ver Números, Deuteronômio, enfim, tudo que você quiser ver desse material, nós estamos numa ordem cronológica de leitura aí, mas até Isaías tem tudo lá, tá bom? Estamos aí no livro de Isaías, no capítulo 40, mas já tem muita coisa lá, já salva na playlist, amém? Bom, programação da Hebron, segunda a sexta-feira, nós temos o Alimento Diário das Nações, todo dia, a partir das 8h30 da manhã até as 11 horas da manhã, mais ou menos, 11 um pouquinho mais às vezes. Nós temos aí um programa diário, onde a bispa traz, é um alimento mesmo, traz uma palavra poderosa, com mais tempo, não é como o culto de domingo, que a gente tem 45, 50 minutos para ministrar, né, 1 hora no máximo para ministrar. Pela manhã ela tem um tempo um pouco mais, essa flexibilidade, porque a programação é nossa, a rádio é nossa, né, tudo próprio da Hebron. Então a gente consegue ter uma flexibilidade. Eu não consigo ficar 2 horas. Pô, vê 1 hora lá, depois você vê à noite o restante, enfim. Ou vê tudo à noite, para quem não pode ver ao vivo, não conseguiu prestar atenção, anota o que conseguiu, à noite acaba de ver, enfim, tá lá toda a programação da Hebron. Então, de segunda a sexta-feira com a bispa aí às 8h30 da manhã. Amém? Que é a nossa líder. Nós somos uma igreja 100% virtual. Lembrando que a gente tem o estúdio, você pode vir assistir aqui com a gente, é só avisar com antecedência, porque não fica a porta aberta, né? Um estúdio, aí você avisa, tem espaço aqui, você vem e participa conosco, quem costuma vir o pessoal de terça-feira, aí, de domingo, enfim, tá bom? Segunda e quarta, aí a luz da palavra comigo às 19 horas. Então, toda segunda e quarta nós temos encontro marcado. Voltamos de férias agora, né? Nesse mês de agosto, mês de julho é férias aí do programa, né? Para o pessoal repor aí o que perdeu e nós já voltamos a pleno vapor. Amém? Voltamos aí no livro 40 do profeta Isaías. E aí vamos ver Miqueias, vamos ver Naum, vamos ver Obadias, vamos ver alguns profetas aí até chegar. Voltamos para o livro de 2 Reis, capítulo 20. Nós paramos no capítulo 19 de 2 Reis, que nós estamos vendo na ordem cronológica. Então nós vamos ver alguns livros aí, alguns profetas menores, lembrando que tem os profetas maiores, como no caso de Isaías mesmo, Jeremias, enfim, os profetas maiores. Depois nós vamos ver os profetas menores também estão inclusos aí, né, no contexto da cronologia bíblica que nós estamos vendo, ok? Então nós vamos voltar ainda para o livro de 2 Reis, capítulo 20, 21, vamos para outro profeta e depois voltamos e encerramos o livro de 2 Reis. E aí vamos começar ali Jeremias, que o último que nós vamos ver Obadias, e depois já entramos no livro de Jeremias, amém? Então tem bastante coisa para ver. Aliás, depois eu vou, não precisa me lembrar, eu vou
passar uma coisa que eu comentei com vocês na segunda-feira, eu preciso me lembrar de falar daqui a pouco, eu não vou falar agora para não bagunçar aí para vocês. Bom, terça-feira, toda terça-feira nós temos o Prefiro Crer, encerrou, né, a temporada ontem, foi o último Prefiro Crer dessa temporada, deve vir uma temporada mais no final do ano, né, a Bispa já anunciou, acredito que em novembro aí, deva ter uma temporada um pouco mais curta, né, nós vamos ter uma temporada, eu prefiro que era um programa de testemunho, e era feito toda terça-feira às 15 horas da tarde, né, um ou outro que teve à noite aí, a gente consegue às vezes fazer simultâneo, a pessoa que viveu o milagre vem contar o que viveu de milagre na Hebron, ou é de outra igreja, ou é da Hebron também, viveu o milagre, enfim, vem contar o que viveu na Hebron nos propósitos da igreja. Propósito da igreja, por exemplo, hoje começou o propósito dos salmos, um propósito muito interessante, um propósito de a gente ler o salmo 3 vezes ao dia, então é doses homeopáticas mesmo. Ah, bispo, mas tá parecendo o quê? Tá parecendo, como é que fala? Fala aí, bispo, boa noite com muita alegria. Boa noite com muito amor e alegria. Só que fala que é mandinga, sei lá, cada um usa um termo, mas não tem nada a ver. Daniel orava 3 vezes ao dia, e da mesma forma nós estamos orando. Você toma remédio 3 vezes ao dia, você não esquece, né? Nós vamos orar 3 vezes ao dia. A diferença é, você vai orar às 6 da manhã, já está lá o áudio à tua disposição, né? Já vai o meu primeiro áudio, é o meu às 6 horas da manhã. Tá lá, a bispa já coloca, ela, o bispo Fábio já coloca às 6 horas da manhã. Depois, ao meio-dia, a bispa clama lá e coloca o áudio para você. Você vai ouvir, tem a tarde inteira para ouvir. E depois, às 18 horas, o bispo Fábio encerra aí do dia. Coloca lá também, já gravou hoje, já colocou, eu, por exemplo, já ouvi. E aí você pode ouvir mais tarde também, se quiser, na hora de dormir, ouve, já ora e dorme. Amém? Fica a teu critério aí, mas são 3 vezes ao dia. Amém? Depois nós temos outros propósitos, família, relógio de oração, né? Domingo agora é o último domingo do mês. No domingo que vem já começa o relógio de oração. Então já se prepara, relógio de oração. Tentar fazer mais horários esse mês que vai entrar. Enfim, que você seja marcados com os propósitos da Hebron. Amém? Se você não conseguiu participar hoje, ainda dá tempo. Amanhã já não dá. O propósito 3 dias não dá para entrar amanhã, né? Mas hoje, se você quiser entrar, ainda dá tempo. Chama no WhatsApp da igreja aí, que é o 11 970 13 8161. Você vai clicar lá, chamar lá no WhatsApp, a gente vai incluir, você mandar o link, ou incluir você no grupo, você faz ouve os 3 áudios de hoje, e amanhã você já pega normalmente aí na programação normal, ok? Glória a Deus. E domingo, logicamente, todo domingo, nós temos o culto da família às 10 horas da manhã. Tá? Então convido você a estar domingo agora. Domingo agora sou eu que ministro, e o domingo a gente ministra aí tudo que foi falado no mês inteiro. Então a gente faz um apanhadão aí, é muito interessante, a gente vai ver aquilo que a gente viveu, aquilo que eu não vivi, eu recebi palavra e não vivi, então vou me ajustar para viver ainda que dá tempo. A palavra ela não é porque encerrou o mês que a palavra acabou, pelo contrário. E nós temos a semana que vem, embora dia 31 é segunda-feira, nós temos uma semana aí que antecede o relógio de oração, que é o primeiro domingo do mês. Então nós temos uma semana ainda onde a palavra está vigorando, e nós vamos viver tudo aquilo que a palavra vai nos liberar no domingo. Amém? Então convido você a estar comigo domingo às 10 horas da manhã. Ok? O que mais? Deixa eu ver de recado, acho que é só isso. Sexta-feira agora começa o curso, para alguns aí, né? O pessoal já foi avisado, vai ter curso de pastores com a bispa e o bispo Fábio, vão estar ministrando um grupo de pastores e presbíteros, né? Os futuros pastores aí. Começa sexta-feira agora, só não sei o horário ainda, mas a bispa até sexta-feira divulga, né? Esqueci de confirmar qual é o horário, mas acredito que seja por volta das 19h30 aí, né? Provavelmente. E também começa o curso de diaconato. Ah, mas tem gente que já foi ungido diácono. Vai fazer. É mais um módulo, se você quiser entender como reciclagem, mais um módulo, enfim. Vai começar o curso de diaconato. É interessante, mesmo que você tenha feito todos os módulos, você vai lembrar de coisas que você está deixando passar. Você é diácono. Eu tenho minha função como diácono. Passou, não estou fazendo. Você vai ver lá e fala, poxa vida, tá aí, faz parte da minha função como diácono, então eu vou praticar. Amém? Então, sexta-feira nós temos encontro marcado aí, pastores, futuros pastores e também com os diáconos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Abre então sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 40 do profeta Isaías. Deixa eu ver quem está comigo aí. Bom, hoje eu tenho aqui o pessoal para fazer perguntas. Hoje tem auditório. Hoje não está só eu e o bispo Fábio. Hoje já tem um já correndo ali, mas eu vou chamar ele porque é um pastor, então pode correr, né? Pastor Edu, boa noite com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Meu Deus, a Ana também está aqui de castigo lá no fundão. Geralmente o pessoal do fundão é que merece a pergunta, né? Boa noite, Ana, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Se vocês quiserem que eu faça pergunta, faz um joinha aí.
Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Quem tá aí com a gente aí? Fala pra mim. Marcos Vinícius foi o primeiro. Ô, meu brother tá rapidão, meu. Glória a Deus pela vida do meu brother. Marquinhos ontem fez aniversário de casamento. Olha, ó, hashtag aí pra ele, coraçãozinho pra ele, pra Milena aí, 3 anos de casado. Glória a Deus pela vida deles, é isso aí, né? Que comece assim e que faça muitos e muitos anos até a eternidade em nome de Jesus. Quem tá com a gente é a Aninha. A Aninha tá aqui. Josué, boa noite com muita alegria. Pastor Edi. Pastor Edi, ela tá com a cara, metade dela tá aqui com a gente, né? A outra parte, Pastor né? Edu. Pastor Edu tá aqui, já Bispa falei. Karen. A Bispa com a gente também, boa noite com muita alegria. Cláudia Vital. Cláudia Vital, boa noite com muita alegria. Claudinha também, seja muito bem-vinda. Cláudia Prada. E Cláudia Prada, boa noite com muita alegria. Amém? Hã? Estamos devendo a blusa de ouro. Estamos devendo. Bom, tem o Maurício às vezes entra aí também, que está em Guarulhos, ó. Mogi, Valéria, o pessoal lá de Mogi também. Às vezes não aparece a fotinho aqui. Eu vi que tem algumas fotos que eu não consigo identificar aqui, mas boa noite com muita alegria. Bom, os intercessores aí estejam de plantão em nome de Jesus, porque os bichos começaram, né? A gente começa a ministrar, começa. Bom, deixa eu dar um alerta para vocês. Eu até comentei na segunda-feira, eu ministrei para vocês. Bom, ministrei o capítulo 38 e 39 do livro de Isaías. E voltei um pouquinho e comentei com vocês. Boa noite, Bispa, com muita alegria. Boa noite, como é 19 o curso. Hã? Às 19? Ô, Glória, então a pessoa veio aqui pessoalmente, saiu da realeza, dos aposentos da realeza, e veio aqui. Nossa chefe chega no estúdio e começa, como dizer, começa a ter tremedeira. Já olhei e falei, o que acontece? Então é assim, pessoal, vai ser às 19 horas o curso, tá? Antes que eu esqueça aí. O que eu queria comentar com vocês, eu ministrei na segunda-feira, voltei um pouquinho, contei sobre a história de Ezequias lá, sobre toda a afronta, enfim. E depois eu ministrei o capítulo 38 e 39 falando sobre a enfermidade. E eu até achei que tinha ministrado isso lá atrás no livro de 2 Reis, mas não está, porque no livro de 2 Reis está justamente no capítulo 20. E eu até ministrei para vocês na quarta-feira falando, né, que às vezes a gente vê uma ministração ou lê uma passagem, acha que a passagem aconteceu no dia seguinte, não foi, então a passagem aconteceu um pouco antes. Então aqui Isaías está relatando, né, aqui na visão dele como os fatos aconteceram. E lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20, detalha um pouco mais. Segundo os manuscritos, inclusive de 2 Reis, não dá para a gente ter certeza do autor, mas segundo todos os historiadores e a tradição judaica, atribui ao profeta Jeremias. Tá? Então o que acontece lá contado na ótica do profeta Jeremias, ok? Inclusive, se você pegar, por exemplo, o livro de 2 Reis, só para efeito de conhecimento também para vocês, que é interessante, o livro de 1 e 2 Reis, na verdade, se você pegar antigamente, lá no primeiro, falam que era um livro só, né? Depois foi desmembrado. E então atribui-se a Jeremias, e o livro de Crônicas é basicamente quase as mesmas coisas, com um pouco mais de detalhe em um, às vezes no outro, mas também com praticamente as mesmas coisas históricas contadas, né? Só que já lá, a segunda tradição judaica atribui já ao profeta Esdras, né? Aí todo mundo sabe que ele pegou lá o começo, né, da libertação do exílio, do povo lá saindo da Babilônia. Então já fala que foi ele que escreveu. Então por isso que às vezes você vê diferença, né, na forma de que um contou, de que o outro contou. É a mesma coisa se você pegar, por exemplo, os 4 livros aí, Mateus, Marcos, né, Lucas e João. Você vê a mesma história, mas contada de forma diferente. Um é um pouco mais detalhista, o outro não. Né? Um caminhou diretamente com Jesus, o outro contou a história do que Pedro contou para ele. Pega, por exemplo, Marcos. Segundo, se você pegar todos os estudos, ele narra a história conforme o que Pedro contou para ele. E se você pegar ainda mais, tem livros que falam que Lucas, por exemplo, já usou referência do que Marcos ministrou, que teria sido o primeiro livro, inclusive, desses 4. Então você vai ver que tem muita. Então a Bíblia ela é muito mais complexa do que a gente imagina, amém? E a ideia da luz da palavra é tentar tornar isso um pouco mais fácil do teu entendimento, ok? Então nós vamos voltar ainda lá no capítulo 20 de 2 Reis, aí nós vamos ver mais no detalhe, como eu falei para vocês, que aí ele manda colocar pasta de figo, coisa tal. A gente vê lá tem mais detalhes sobre essa situação. O profeta Isaías, né, está mostrando como um todo aqui aquilo que foi guerra psicológica
E qual foi o problema com Ezequias, né? Primeiro, a enfermidade, o Senhor deu vitória para ele, mas também quando ele abre os tesouros, né? Para mostrar para o pessoal da Babilônia, né? Não só recebe um presente da Babilônia, fala sério, né? Colocou coisa contaminada, abriu os tesouros e por aí vai, tá bom? Então isso tudo nós vimos na segunda-feira. Então vamos lá no capítulo 40 aí, se a gente consegue andar bem hoje. Do capítulo 40, só para vocês entenderem, do 40 ao 55, o capítulo 55, Isaías dirige aos exilados da Babilônia em forma profética, tá? Falando em forma profética, então ele está se referindo aí desde o capítulo 40 até o 55, falando sobre a Babilônia. Então nós vamos ver que muito se fala sobre a Babilônia. Então um livro que fala, primeiro, profeta messiânico, tudo que a gente já viu, ele falou dos edomitas, ele falou, né, sobre vários povos aí, falou sobre aquilo que ia acontecer com Tiro, com Sidom, tudo isso. Mas uma parte que ele vai falar muito é sobre o povo da Babilônia, até por conta da gravidade que foi o cativeiro babilônico. Primeiro, são 70 anos de cativeiro, e diferentemente do que aconteceu com o povo de Israel, foram só misturados, lá eles foram levados efetivamente para a Babilônia, né? Como prisioneiros aí, como cativos, amém? Então vamos lá, o Senhor vem, vamos ler do versículo 1 até o 5. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Aqui quando fala voz que clama no deserto, a gente lembra, né, quando a gente estudou aí mês passado, João Batista, não, retrasado mesmo, João Batista, né, olha aí, né? Voz que clama no deserto. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Amém? Então aqui essa profecia é uma profecia confortadora, né? Falando que o Senhor está botando um ponto final em algumas coisas aí, né? E teria sido escrito, inclusive, cerca de 150 anos antes aí da época de Ciro. Então antes... Olha a profecia aqui, falando sobre aquilo que aconteceu 150 anos para frente. Né? Lá com Ciro, quando Ciro, levantado pelo Senhor, ia libertar o povo da Babilônia. Então, veja que as escrituras, e eu dei exemplo, inclusive, na segunda-feira, falando para vocês lá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 17, falando sobre aquilo que Salomão ia fazer lá na frente. E também falando sobre aquilo que o povo ia fazer quando ia pedir um rei lá em 1 Samuel. Quando pedem para o profeta lá para que ele ungisse um rei. Então, olha, né, quanto tempo lá na frente. E aqui está falando de 150 anos lá para frente, né? E promete aos exilados de Judá que o tempo de servidão seria, né, ou teria acabado. Então, está falando, ó, esse tempo de escravidão vai acabar. Então, da mesma forma que o profeta chamou a atenção do povo por não ouvir a voz do Senhor, por se contaminar e coisa e tal, falou daquilo que ia acontecer do cativeiro babilônico, mas também fala daquele tempo onde o povo ia ser liberto, onde o Senhor ia ter misericórdia do povo e libertar eles de toda essa escravidão. O Senhor colocaria um fim ao exílio e os devolveria à cidade de Jerusalém. A malícia refere-se à dura servidão, né, de Israel na Babilônia. Aqui quando ele fala Israel, falando sobre todo o povo no modo geral, da qual estaria prestes a fugir. O povo deveria escutar a voz do que clama no deserto, pois ela tenta reunir o povo para que este guarde a vinda do Senhor. E o preparar significava remover os obstáculos. É hora de se limpar, tirar os obstáculos da frente. Né? Imagine o Senhor hoje nos ministrando num domingo, por exemplo, falando, preparai, filho, farei maravilhas no meio de vós. Vamos lembrar de Josué, que a bispo ministrou esses dias. Né? Preparai, se santificar. Né? Como é que eu me preparo para a vinda do Senhor? Primeiro, a santificação. Né? Sem santificação ninguém verá a Cristo, né? Ninguém verá o Senhor. Então a primeira coisa é se santificar. Então, preparar e tirar o obstáculo. O que é o obstáculo que está entre a gente e o Senhor? Normalmente o que é? O pecado. O pecado nos afasta de Deus.
né? Então tudo aquilo que é contaminação precisa sair do nosso meio. Então quando ele fala tirar os obstáculos, evidentemente está falando para tirar tudo aquilo que estava impedindo. Primeiramente, no caso desse povo exilado na Babilônia, a contaminação com tudo aquilo que tinha na Babilônia. Porque, pessoal, uma coisa precisa ficar claro para vocês. O estar na Babilônia naquela época, quando a gente fala de Daniel, resolveu não se misturar com as finas iguarias, as pessoas, como a gente faz jejum, aí fala, tudo bem, não comi, né? Fiquei no legumes hoje, como a gente come, logicamente, se pegar a bispa, por exemplo, que tem uma mão muito boa na cozinha, a gente não passa dificuldade. Hoje tem a carne de soja, tem um monte de coisa aí, falar que a gente passa pura, não passa, né? Se a gente pegar, inclusive, de 4 anos atrás na Hebron, acho que a Ana, que é mais antiga de Hebron com a gente, se lembra que o jejum de Daniel era difícil, né? Né, bispo? Batata aqui. Era batata frita e batata frita e batata frita. Misericórdia, eu nunca tinha comido tanta mandioca frita, né? Então era muito difícil. Só que o que eu tô falando isso, pessoal? Porque naquela época Daniel não se misturar, não era simplesmente não tomar o vinho, não comer uma comida maravilhosa. A contaminação maior que tinha lá era com a Babilônia, com as outras coisas. Você imagine hoje, vamos pôr lá, para você entender bem, vou dar um exemplo, entenda a grandiosidade. Você imagine hoje eu falar para você, vou te colocar lá num lugar, mas você não se mistura com a tecnologia. Fala sério. Já imaginou naquela época? O camarada chega lá, primeiro, o cara está acostumado com a tenda, com isso, com aquilo, chega lá e vê tudo aquilo que tinha a Babilônia, gente, era muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a palavra fala, isso está escrito, nós vamos ver lá na frente também, mas só para efeito de conhecimento, que quando eles invadiram, né, os estudos mostram, quando ele invadiu lá, que abriu a primeira porta da Babilônia, que Ciro foi lá libertar o povo, que estava tendo guerra aqui na frente da Babilônia, lá no fundo ninguém estava sabendo de nada ainda. Só para você ter uma ideia, não era como a gente olha Jericó lá que o povo deu a volta, deu 7 voltas lá e tudo bem, num dia só deu 7 voltas, vamos pegar o primeiro dia, e no último dia que deram 7 voltas sobre as muralhas de Jericó. Agora você imagina o tamanho que era a Babilônia, ao ponto do camarada entrar lá, começar a invadir, tá tendo guerra e o povo lá no final da cidade não tá nem sabendo. Tem estudos que falam que alguns dos reinos lá tinha mais de 100 portas. Tem noção? É muita coisa. Então, quando a gente fala de não se misturar, imagina um povo que vinha de um... Por mais que tivesse, vamos analisar como a gente está falando de tecnologia, tivesse tecnologia, é como chegar hoje e falar, você tem a tecnologia do celular, eu tenho um holográfico, eu posso me teletransportar. Você fala, eu vou viver aqui, não vou me misturar com isso? Só que, logicamente, lá essa mistura era, né, não era tecnologia, né? Mas era o que? Era a prostituição, a idolatria e tudo mais. Então, não era tão simples estar lá e não se misturar. O que o Senhor faz com Ezequias? Né? O que o Senhor faz com o profeta Ezequiel? Quando mostra para ele aquele vale de ossos secos, era a contaminação do povo. Como é que estava o povo? Aquele exército estava morto lá, representava o povo lá da Babilônia. O povo estava como? Estava completamente morto, mas era o exército que tinha. Só precisava profetizar, precisava trazer de volta. Quando Esdras volta com o povo, Neemias, qual é o trabalho desses dois camaradas? Esdras tinha que voltar com a lei para o povo começar a praticar a lei, falar da lei. Neemias reconstruir os muros, depois Neemias tinha que voltar, trazer os levitas que já tinham ido embora. A tarefa não era fácil, não. Então, olha o grau de contaminação que existia na Babilônia. Estar lá e não se misturar não era tão simples assim. Então, quando a gente fala do jejum de Daniel, o pessoal pensa que era simplesinho, não era simples, não. Daniel realmente, né? Não só não se misturou com a comida, mas também com tudo aquilo que era a malignidade que existia na Babilônia. O caminho representa o coração do povo que deveria estar preparado espiritualmente pelo arrependimento, para que a glória de Deus fosse revelada na terra. Então, a primeira coisa é o arrependimento, né? Como é que eu vou preparar o povo? Preparar através do arrependimento. A melhor coisa, o povo tinha errado, tinha pecado, estava cativo. E nós vamos ver que esse cativeiro... O começo levou o rei, prendeu o rei, o irmão daquele outro camarada sumiu, foi um fuá, não foi assim tão simples não. O cativeiro babilônico, nós vamos ver lá em 2 Reis, o negócio foi punk, hein? Foi punk mesmo. Prenderam o profeta Jeremias, isso o próprio povo de Judá.
Então nós vamos ver que tem muita coisa aí que às vezes não é ministrado de domingo, aí num culto de domingo, mas é muita coisa que o povo não tem noção. E quando a gente fala do profeta Jeremias, esse homem foi um grande homem de Deus aí. A glória do Senhor começaria a se manifestar com o resgate dos cativos de Judá do exílio. Essa glória se manifestaria de forma ainda mais grandiosa com a vinda do Senhor Jesus Cristo, é lógico, né? A importância dessa profecia é ressaltada na frase da boca do Senhor, que disse, isso implica juramento divino. Então, quando sai uma profecia dessa, vindo do Senhor, está dizendo que é um juramento divino, que ou seja, vai acontecer. A palavra do Senhor não vai voltar vazia, né? Ela não volta antes que se cumpra naquilo que ela foi designada. Vamos ler do versículo 6 ao 11 aí. Uma voz diz e clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá, eis que está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá como um poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está como ele, e adiante dele e a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, o que amamentam ele guiará mansamente. Amém? Então aqui fala do hálito do Senhor, ilustra a ira de Deus sobre os ímpios, como um vento de verão, que ressaca a grama, né? Que resseca completamente a grama. Isaías convoca Sião a juntar-se aos arautos celestiais, para anunciar às outras cidades de Judá que o Senhor estaria chegando para pastorear o seu povo. E aqui ele fala de Sião, eu comentei com vocês, agora eu já não vou lembrar se foi segunda ou foi na semana passada. Quando eles falam de Sião aqui, estão se referindo também a Jerusalém. Inclusive fala que depois da morte de Davi, começou a se usar muito lá por causa do Monte de Sião, chamar, né, Jerusalém de Sião, né, passou a ser muito, segundo os estudos, né, se usou muito mais o termo depois da morte de Davi. Né? Mas essa, quando fala de Sião, né, lá, meu povo é Sião, o pessoal está falando de Jerusalém, tá, pessoal? As boas novas, então, são de que Deus chegou para salvar o seu povo escravizado, apacentará o seu rebanho, e entre os braços são formas de descrever o amor de um pai para com o seu povo. Tá entre os braços, né? Nada melhor do que estar entre os braços do Senhor. E hoje nós falamos, inclusive, no Salmo 17, que nós estudamos hoje, nas asas, né? Descansar nas asas do Senhor. Não tem melhor lugar para a gente descansar, né? Majestade do Senhor. Vamos ler do versículo 12 ao 18. Que diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu da terra parte de uma efa e o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Aqui só uma ressalva aqui rapidinho. E a gente fala, né, que cabe na palma da mão do Senhor. Tá aqui muitas vezes você vê a pessoa falando, não, o currículo do Senhor, a bispa já usou muito esses termos, né? Eu já usei algumas vezes. A gente fala, o currículo de Deus é tão pequenininho que ele cabe todo mundo na palma da mão. Tá aqui também falando sobre isso. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então, dá para dizer alguma coisa? Quando ele diz aqui, a resposta é, né, como quem diz,
ele está dizendo que a resposta é Deus, né? O Criador do universo, o Senhor de Israel, né? Então aqui, quando está falando aí, quem diz, está falando do Senhor. Quando pergunta quem guiou o Espírito do Senhor, não só essa pergunta, mas como as anteriores que ele faz aqui, é um ataque a Marduk, que era a divindade babilônica que, segundo a mitologia, inclusive caldaica, precisou da ajuda de outros deuses para criar o mundo, segundo eles relatam. Então aqui é por isso que essas palavras para a Babilônia tinham endereço certo. Por quê? Porque, segundo a mitologia grega lá, esses Marduk aí era que eles juntaram todos os deuses para criar o mundo. E isso na visão deles, ok? As nações ímpias não tinham poder algum para alterar os propósitos de Deus, pois seriam como uma gota, um pingo que cai do balde. Olha a referência. Então você vê como que o Senhor usa o termo que eles entendem. Logicamente, se você pegar Bíblias mais antigas, não vai estar de balde, né? Vai estar outros termos, mas só para você entender isso aí, a Almeida corrigida, para que a gente pudesse entender hoje o tamanho e a proporção, né? Os bosques do Líbano eram essenciais no antigo Oriente Médio, como medida de poder para resistir ao Deus vivo. Porém, a união deles, todo mal, formariam uma fogueirinha de acampamento. Quer dizer, pode ter todo o cedro do Líbano, pode ter o que você quiser. Para o Deus é como uma fogueirinha, né? Então dá para ver o tamanho de Deus diante desses deuses que eles exaltavam. Todas as nações significavam nada diante do Senhor, como é falado. Quer dizer, todas essas nações, eles não são nada diante da grandeza do Senhor, quando ele fala, inclusive, sobre caber tudo na palma da mão do Senhor. Amém? Vamos ler agora até o versículo 24. Vamos ler do vídeo 18 de novo, só para a gente entender todo o texto aí. Que diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentasses para fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, e cujos moradores são como gafanhotos. E ele é quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para nelas habitar. Ele é quem reduz a nada os príncipes e torna nutidade os juízes da terra. Está tão rabiscado na Bíblia. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Então, aqui está falando sobre aqueles que estavam fazendo, né, estátuas, esculturas aí, né? A pergunta se haveria outro que se comparasse a Deus? Evidentemente não. É claro que era uma demonstração de que Deus das Escrituras é incomparável, não há outro igual a ele, né? Então faz uma pergunta, na realidade, e o Senhor queria só ver qual era a resposta do povo, que não tinha nada, né? Fala inclusive sobre esse artífice, que era o artesão na época, né? Como um artesão, pois muitos ídolos eram fabricados com madeira e depois recobertos de ouro, né? Eles faziam o quê? Cobria depois com ouro, fazia de madeira, né? Não dava para colocar tudo de ouro. A gente lembra que lá fizeram bezerro de ouro, né? Mas muitos desses camaradas faziam de madeira, esses artesãos faziam de madeira e depois cobriam com ouro, para demonstrar a grandiosidade, mas na verdade era madeira por dentro, né? De ouro, cadeias de prata seguravam o ídolo para ele não balançar nem cair. Olha como que era. E a gente lembra, acho que não sei se vocês vão lembrar, Dagon. Quando levaram a arca, estão lembrados lá? Rapidinho, só para a gente ver um exemplo claro aqui. Quando os filisteus pegaram, né, a arca e levaram para uma das cidades, eles colocaram o que eles faziam? Tudo que eles pegavam de guerra, eles colocavam diante da estátua deles, que era Dagon. Até para falar, olha, reverenciando a estátua deles, coisa e tal, e colocaram a arca lá. A arca, ó, pumba, caiu. No dia seguinte, de novo, levantaram ela, caiu de novo, aí quebrou os braços. E os caras começaram a ficar desesperados. O que é? Tire a arca daqui. Começaram a leiloar a arca.
E foi aí depois que também foi parar na casa de Abinadab, ficou 20 anos e coisa e tal, e aí Davi vai lá recuperar a arca. Estão lembrados dessa passagem? Ficou em frente de Dagon, lá Dagon, ó, ia cair diante da glória de Deus, né? A arca representava o quê? A presença de Deus. Por isso, quando a gente fala sobre atos proféticos, as pessoas às vezes não dão importância. Aí fala, você explica como a arca da aliança? Você explica como o sangue passado nos batentes da porta lá, o sangue do cordeiro? Hoje da morte não vai entrar. Hoje a gente usa a mezuzá. Era um ato profético. E há quem ainda questione, hein? Os pobres tinham de optar pela melhor madeira disponível e torcer para que ela fosse boa. Quer dizer, o camarada que era mais pobre precisava, e era idólatra, ia fazer o quê? Não dava para cobrir de ouro, ele usava a madeira melhorzinha lá que desse para segurar, né? Precisamos entender que essas palavras eram palavras irônicas, tá, pessoal? Tudo que o profeta está usando aqui, o Senhor está usando o profeta para falar, eram irônicas, né? Fazer essas estátuas de madeira, né? Fala sério. De que valeria a oração de um pobre a um ídolo simples? Ou de que valeria a oração de um rico a um ídolo folhado a ouro? Então você já vê a ironia das perguntas. Seja um pobre fazer para uma madeira, né, um pedaço de madeira, ou até mesmo um rico para fazer sobre um negócio folhado a ouro. De que adiantaria? De nada. A resposta era a mesma para ambas as perguntas. Nada. Então, aqui o profeta deixa muito claro. Não adianta só porque serve de ouro, você acha que ela vai responder, que vai responder ou vai fazer? Não vai fazer, né? As perguntas não sabeis ou não ouvis, como ele pergunta aqui, eram perguntas que exprimem a incredulidade de Deus ante os adoradores a ídolos, né? Embora a adoração ao Senhor tenha como motivo até os fundamentos da terra, essas pessoas optaram por adorar a ídolos em vez do Deus verdadeiro, né? Então, ficaram na idolatria e vão morrer com a idolatria, né? Se não se arrepender, e era um dos motivos que o Senhor fala para tirar os obstáculos da frente com o povo que estava contaminado na Babilônia. Tira os ídolos, tira tudo, né? E se converte. Vamos ler do versículo 25 ao 31. A quem, pois, me comparareis, para que eu seja igual, diz o santo. Levantai o alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, os quais ele chama pelo nome, e por ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvistes o eterno Deus? O Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por aí você já vê aí como é que era aquele que caminha com o Senhor. A pergunta aqui se resume de duas formas. Deus é o santo e por isso distinto de todos os outros que o povo achava ser santo. E termina esse capítulo também com a renovação para aqueles que esperam no Senhor. O poder de Jesus Cristo nos renova. A renovação da esperança traz vigor, né? E novas forças, evidentemente, naquele que espera no Senhor. Tão poderosas que pela comunhão com Cristo, pelo seu poder, alcançamos novos patamares espirituais e nos mantemos fisicamente fortes e resistentes. Pois a cada dia desejamos mais de Deus. O Senhor concede força aos que nele confiam. As águias representam aqui o poder que vem do Senhor. O povo nutrido por Deus é comparado à força de uma águia. Amém? Deixa eu ver o capítulo 41. O capítulo 41 dá, é pequenininho. Vamos embora aí, pessoal. O capítulo 41 dá pra gente ir. E aí a gente fecha com os 2 capítulos hoje. Amém? Deus suscita um redentor. Vamos ler do versículo 1 até o 7 aí. Calai-vos perante mim,
ó ilhas e ó povos, renovem as suas forças, cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz com que as nações lhe submetam e que ele calque os pés dos reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharão. Quem fez e executou tudo isso, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar virão, e isto temerão. Os fins da terra tremerão, e aproximam-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu próximo e disse: "Sê forte." Assim, o artesão, o artífice, anima o ourives, e o que alisa com o martelo, o que bate na bigorna. Assim dizendo, o da soldadura: "Está bem feita." E então, com pregos, fixa o hidro para que não oscile. Então, aqui a ordem é de silêncio proveniente de Deus, geralmente antevém a um juízo, Quando o Senhor fala para parar, se prepara, então, que uma pessoa ministra, quando ela está lendo, então, a gente já se prepara que lá vem chumbo grosso, As ilhas incluem a Lídia, na Ásia Menor, que foi conquistada por Ciro, tempos depois. A gente vai ver em Isaías 51 aqui. Eu até comentei esses dias aí, falando com vocês, que Ciro libertou todo o povo da Babilônia, E o Senhor também o abençoou, não só na gestão dele, mas quando o filho dele assume aí, também foi muito poderoso e conquistou muitas terras, O Senhor o abençoou até porque foi usado, como libertador do povo, E o Senhor fala, inclusive, chama Ciro do meu ungido. Nós vamos ver isso aí. Então, veja bem. Quem Deus suscitou do Oriente é Sírio, que ele fala aqui que ressuscitou um do Oriente, um redentor, no caso aqui, falando de Ciro, rei da Pérsia, por causa do pacto que fez com Abraão. Deus libertará todo o exilado justo, sinônimo de salvação. Deus tem autoridade sobre as nações e deu as nações a Ciro, como resgate por Israel. Aqui eu acabei de falar para vocês aqui. Eu não tinha nem lido aqui, mas eu lembrei eu faço algumas anotações que eu tenho medo de esquecer. E eu já estava falando para vocês. Então você vê que o Senhor deu algumas nações para Ciro, porque ele resgatou o povo de Israel. Israel falando o povo de Judá, todo o povo. Ciro avançara tão rápido que será como seus pés não tocassem ao chão. Então olha quando o camarada, esse cara usado por Deus, fala que ele foi tão rápido que nem os pés dele tocaram no chão. Tamanha rapidez como foi feito, Os ourives trabalhavam no ídolo que ele imaginava ser capaz de salvar o povo. Mas o profeta mostra que ídolo, que depende de pregos para se equilibrar, não se pode comparar a um Deus que sustenta o universo inteiro pela sua vontade, Você quer comparar um Deus, você precisa colocar prego lá para sustentar ele, para ele não cair, Você quer comparar com o Deus do universo? Misericórdia, Vamos ler do versículo 8 ao 13 aí. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Olha só que lindo. O Senhor fala, Abraão, meu amigo. Fala sério. Tu, a quem tomei da extremidade da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi. Foi ele que escolheu o Senhor o escolheu. Olha como o Senhor fala de Abraão, como é lindo. E não te rejeitei, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu
te ajudo. Olha, recebi uma ministração dessa palavra, o Senhor falando exatamente assim, sou teu amigo, eu te escolhi, eu te ajudo, que o inimigo, fala sério, presta atenção, nós estamos no propósito do Salmo desses 3 dias, olha como o Senhor está falando através da vida de Davi, vocês vão ver amanhã também, o Salmo de amanhã, então presta atenção, que lindo, olha que o Senhor, até a luz da palavra do Senhor falando grandemente, né? Serve uma pessoa honrada pelo Senhor, não há posição mais alta do que no ser humano que ele possa desejar do que ser servo, né? Aliás, o Senhor deixou muito claro, nós vimos aí no mês passado, o Senhor não veio para servir, né? Vimos aí falando com Mateus, né? Vim para servir, não ser servido, que lindo. Deus confessa ter sido Abraão seu amigo por aceitar a eleição e a escolha e os propósitos do Senhor na sua vida. Com certeza, né? Um camarada que o Senhor chega para ele e fala assim, ó, larga toda a tua parentela, larga tudo e vai-se embora. E, gente, tem um detalhe, não sei se vocês prestaram atenção em algumas ministrações, quando fala de Abraão, às vezes o sacerdote não se pega nisso aqui e vai um pouco mais além, lógico, né? A revelação daquilo que Deus deu para ele. Só quando Abraão saiu de casa, vocês sabiam? Ele já não tinha mais pai. Lê os versículos anteriores. Então, naquela época, um camarada sair e deixar a família... Opa, ele pegou o sobrinho lá também, que já não tinha mais pai, né? Levou a Ló e coisa e tal, mas você imagina. O cara agora era o arrimo da casa. E aí Deus fala para o pessoal, larga tudo aí, vai-se embora, porque eu vou te dizer para onde você vai. Opa, pessoal, fala sério. Né? Aí você fala, ele deixou lá com o pai dele e coisa e tal. José foi levado, Jacó ficou. José foi levado, mas tinha um monte de irmão, coisa e tal. Aqui o negócio não era bem assim, não. Abraão realmente foi um camarada que teve um posicionamento inquestionável, né? Bem, levou Ló, coisa e tal, né? Não é perfeito também, né? Deu as mancadinhas dele lá, mas o Senhor o corrigiu, né? O Senhor trouxe ele para a realidade, tá? Não temas porque eu sou contigo, eu te escolhi. Isso já seria mais que suficiente para o povo. Quando fala não temas, fui eu que te escolhi, já é para o camarada descansar, ficar sossegado, né? Fala sério. O Senhor segurará a mão direita do exilado, assim como segurou a mão de Moisés, que é mais prova do que segurar pela mão direita, como ele fez com Moisés, libertou todo aquele povo do Egito. Fala sério. O Senhor seria com eles e nada deveriam temer. Você pode passar pés enxutos. Fala sério. Vamos ler 14 ao 20. Estamos terminando, pessoal. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti trilho cortante e novo, armado de lâminas dupla. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, redemoinhos os espalhará. Tu se alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Aflitos e necessitados buscam as águas e não as há, e a sua língua seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales, e tornarei deserto em açudes, de águas e terra seca em mananciais. Que resposta de Deus é essa? Plantarei no deserto o cedro e a acácia, e a murta e a oliveira, conjuntamente. Porém no ermo os cipresses, e o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente estendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Fala sério. O Senhor falando que vai botar caminho no deserto e rio no ermo, praticamente é isso. O povo vai ter sede, eu vou mandar ter um manancial aqui, vai abrir aqui, vai furar aqui, vai começar a sair água. Fala sério. Porque a referência de vermezinho de Jacó, né? Talvez você esteja se perguntando aí, né? E eu vou te falar aí. Porque em si mesmo Israel não passava de um frágil vermezinho, considerando, veja lá, pessoal, tudo que Israel tinha feito. E aqui falando de Israel, não falando só Judá, aqui falando de modo geral. Porque Israel também já tinha sido levado, e Judá mesmo caminho, tá? Então tá falando aqui num contexto como todo mundo. Chamam de vermezinho por conta de todo o pecado que tinham feito, tá?
esse vermezinho, porque em si mesmo Israel não passava de um frágil vermezinho a ser desprezado e pisado pelo mundo, mas como instrumento submisso nas mãos de Deus seria o meio de derrotar as mais poderosas nações, arruinando-as. Então, insignificante será transformado em trilho novo, capaz de moer os montes, símbolo de posição, onde eram construídos templos pagões e palácios. Então, olha a transformação que aconteceria com o povo de Israel, aí no caso de Judá, né? Assim como o cereal malhado é jogado para o ar, a fim de ser separado da casca, o povo vitorioso de Deus terá total controle sobre os inimigos. Então veja a analogia que o Senhor usa para que o povo entendesse aquilo que queria fazer com eles, falando sobre jogar para o alto, separar, né, a palha lá, o cereal. Os aflitos e necessitados são os exilados que atravessam o deserto em direção à terra natal, voltando para Jerusalém. Deus saciará as necessidades mais elementares do povo, como no caso a sede que eu falei aqui. Vai abrir lá um caminho, o cara vai poder beber, vai se fartar lá, né? Isaías cita rios, fontes, tanques de águas e etc. Porque no primeiro êxodo, o povo de Israel vivia preocupado com o abastecimento de água. Estão lembrados? Aliás, por conta disso, né, todas as controvérsias que o povo faz com Moisés, que feriu a rocha para sair água. Então, lembra que a preocupação do povo, o que era? Comida e bebida, né? Queriam beber água de qualquer jeito. Os exilados, durante o retorno, o segundo êxodo, também precisarão de água, mas a provisão de Deus será abundante. Dessa vez não vai faltar nada. Como não faltou da outra, mas não precisa ter essa confusão toda, né? Briga toda. Essa abundância de suprimento de água no deserto levará o Senhor a plantar várias espécies de árvores e vegetais. A principal preocupação é a recepção do povo ao poder e ao zelo de Deus. A mão de Deus representa o seu poder. Só Deus pode criar verdadeiramente. E aí, para terminar os últimos versículos, vamos ler do 21 ao 24 aqui. Apresentai, aqui fala o Senhor, prova a sua grandeza. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atendemos para elas e saibamos se cumprirão, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazeis bem ou fazeis mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Então aqui o rei Jacó é um título de Deus que ilustra um relacionamento especial com o seu povo. As coisas passadas são provavelmente as profecias anteriores aí dos juízos anunciadas pelos antigos profetas lá, e algumas das profecias Isaías inclusive registra aí no capítulo 1 até o capítulo 35, ele fala sobre algumas dessas profecias aqui, são várias, tá? O fim dessas profecias, no caso, também poderiam ser traduzidas como seu futuro glorioso, quando a expressão referente às coisas futuras pode ser uma referência aos poderosos atos que Deus operaria por meio de Ciro. As coisas futuras culminam na reunião do povo de Deus e no estabelecimento de um reino de Cristo na terra. A mensagem de que os ídolos não conseguem ver o passado nem o futuro, mas Deus pode ver tudo isso. Sois deuses? Pergunta ironicamente Isaías, pois os supostos deuses são mudos. Os falsos deuses nada predizeram a vinda de Ciro. Consulta os deuses de vocês aí de madeira, de ouro, seja do que for. Nenhum deles falou sobre a vinda de Ciro, né? O verdadeiro Deus o anunciou com tanta antecedência como falou para o profeta Isaías. Do norte, Deus, desde o nascimento, refere-se à conquista da Média por Ciro, que deu-lhe o domínio de todos os territórios ao norte da Babilônia. Lembra que eu falo para vocês que tem os medos e os persas, né? Que a Média persa, eles conquistaram, existia uma guerra entre eles, depois um conquistou, o outro conquistou, depois virou um império só que é os medo-persas, né? Ciro, apesar de não conhecer a Deus pessoalmente, evocou o nome de Deus ao libertar os exilados. Nós vamos ver depois lá em Crônicas, né? No capítulo 36 fala sobre isso. O anunciador de boas novas é o profeta Isaías. Esse capítulo se resume no reconhecimento
do povo quanto ao resultado do teste sobre a existência de outros deuses. Não há outro, nenhum profeta entre os devotos aos ídolos. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Então aqui, glória a Deus, capítulo 40 e 41, aí se ficou alguma dúvida, você me chama no WhatsApp que eu tenho o maior prazer em resolver, em explicar para vocês aí. Amém? Consegui acabar no horário aí, glória a Deus. Se você achou que corri um pouquinho, mas é porque o capítulo 41 praticamente é um diálogo muito simples de entender aí. O Senhor falando com o povo, falando sobre a idolatria, né? Que adianta fazer de madeira, os deuses desse povo todo de madeira, termina o capítulo 41 falando isso. Cadê os deuses de madeira? Puderam falar que Ciro viria? Puderam falar sobre o cativeiro da Babilônia? Que a Babilônia ia fazer? Falaram sobre a libertação? Não falou de nada disso. Então, só Deus poderia fazer todas essas coisas. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, na segunda-feira que vem, a gente vê aí capítulo 42 em diante. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus pelo conhecimento. Pessoal, não esqueça, amanhã continua o propósito aí do Salmo, né? Então, amanhã, quinta e sexta, aí termina às 18 horas, tá bom? Então, eu espero vocês aí também amanhã. Bora orar. Curva a sua cabeça por um instante, feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que toda honra, toda glória seja dada a ti, Pai. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que esteve online conosco, Pai, participando, Senhor, dessa programação, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser multiplicada aos quatro cantos dessa terra, nos usa como instrumento, Senhor, em nome de Jesus. Abra o entendimento dos teus servos, Pai, para essa palavra que foi ministrada hoje, Senhor, em nome de Jesus, e que essa palavra venha frutificar no interior de cada um, Pai. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo lindo de Deus. Obrigado aí por estarem comigo. Obrigado a todos aí. Segunda-feira estamos de volta. Sexta tem curso. Então, para alguns, vão me ver aí na sexta-feira, né, de novo aí no curso, porque o pessoal está me ouvindo só nos áudios aí do propósito, né, mas sexta-feira nós estamos juntos no curso aí às 19 horas, tá bom, pessoal? Os diáconos aí, quem tiver alguma dúvida aí pode me chamar no WhatsApp, amém? Esta é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e que te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, fica na paz do Senhor e uma boa noite. Tchau, tchau, pessoal.